Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus já tem feito grandes coisas aqui essa manhã, falado aos nossos corações, e eu acredito que Deus tem mais para mim e para você, em nome de Jesus. Quando o pastor nos deu a oportunidade de trazer a palavra, eu fiquei pensando, né, e orando a Deus, o que pregar, o que falar para a igreja, Senhor. Que a igreja é tua, o povo de Deus é seu. E um dia nós tivemos um entendimento que Deus capacita o homem. Por mais que você se sinta capacitado, que você se sinta instruído, que você tenha treinado, mas é Deus que faz com que o homem seja capacitado. Eu acredito que todos que estão aqui são capacitados por Deus. Deus chamou você, Deus escolheu você, Deus estendeu as mãos para você, e você está aqui essa manhã para glorificar o nome do Senhor. Quando o pastor Moisés estava trazendo a reflexão, falei, pronto, já pregou, já tá, a mensagem já está feita, né? Podemos ir para casa, vamos louvar, cantar, enaltecer o nome do Senhor, tirar a oferta e fazer uma comunhão, como sempre fazemos ao final do culto, e vamos embora, porque o pastor Moisés já pregou praticamente tudo aquilo que nós iríamos pregar, para a glória de Deus. Então é confirmação. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, em nome de Jesus, amados. Marcos capítulo 16. Eu quero aqui compartilhar alguns textos com a igreja. Acredito que o pastor vai fazer um púlpito um pouquinho menor para mim, irmãos, porque esse púlpito aqui é alto para mim, viu? Já sugeriram isso, né? Pôr um caixote aqui, os gregos faziam isso, nas praças colocavam um caixote, subiam e começavam a falar isso. Marcos capítulo 16, Jesus é ressuscitado. Diz assim a palavra do Senhor. A encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustados. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscai a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Versículo 9, quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos, quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Amém? Até aí, em nome de Jesus, soberano e eterno Pai, glorifico o teu nome e exalto o Senhor essa manhã. Acredito, Pai, que o Senhor é o Deus que está presente em nossas vidas, é o Deus que transforma, que muda e que capacita o homem. Senhor, que essa manhã cada um possa sair daqui capacitado a enfrentar as dificuldades, a saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, por cada vida que vai assistir posteriormente essa mensagem, porque a história da Páscoa é algo
sobrenatural em nossas vidas, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus que resgata, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que liberta. Que o Senhor possa libertar aqueles que estão oprimidos pelo inimigo. Que o Senhor possa fazer essa manhã, essa pessoa ter o coração ardendo na sua presença, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que transforma todas as vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos diante de um texto onde nós vemos Jesus operando e transformando aquilo que Ele prometeu, que Ele ressuscitaria. Nós vemos um texto onde Jesus, Ele faz uma promessa, e como domingo passado eu falei, alguém já disse que o Deus dos cristãos é o Deus de promessa. Deus, Ele promete, Ele faz, Ele cumpre. Acredito que todos nós que estamos aqui, estamos debaixo de promessa. Deus prometeu, e Ele não é homem para que minta. No tempo certo a promessa chega em nossas vidas. Mas há algo que nós precisamos entender, que há 3 tipos espirituais de temperamentos dentro do ser humano, no coração dele. Tem o cristão, o crente, que o coração arde, que o coração pega fogo quando ouve uma palavra, quando está na presença de Deus. Mas também existe aquele que está frio, um coração frio. É um coração onde a pessoa já não sente mais a presença de Deus, já não ouve mais a voz de Deus. Mas Deus está aqui. E a voz dele está sendo proclamada desde o primeiro momento que alguém pegou esse microfone e começou a falar. E a voz de Deus ecoa nessas paredes, nesses lugares. Mas tem coração que está frio, já não consegue mais sentir a presença de Deus. E tem coração que está morno. Tem coração que ouve aqui a palavra, se alegra na presença de Deus, canta, chora, mas quando sai dessas portas para fora, volta à realidade, esse coração começa a esfriar e ficar morno. E ela começa a ver a realidade da vida, as coisas que acontecem, a sua casa como está, e aquilo que está acontecendo, e parece que tudo some. Mas o Deus de promessa se encontra aqui essa manhã para aquecer o nosso coração, aleluia! E eu quero trabalhar alguns pontos aqui nessa passagem, irmãos. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás e ver Jesus na cruz, quando Ele está sendo crucificado. E quando Ele está sendo crucificado, Ele profere 7 palavras na cruz, irmãos. 7 palavras que mudaram o mundo, que mudaram a história, que transformaram vidas, que avivaram pessoas. E eu acredito que você que está aqui essa manhã, falando assim: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso aquecer meu coração por todas as dificuldades e lutas que eu passo, porque a minha vida está uma bagunça, uma luta. Saiba que não é só a sua, a nossa vida é baseada em aflições, lutas, em momentos de dificuldades, mas sabemos que em todas elas Jesus está conosco. E a primeira palavra que Jesus disse na cruz é: perdoa, porque não sabem o que fazem. Jesus morrendo, Jesus sendo crucificado, Ele pede perdão por mim, por você. Ele pede perdão porque Ele sabe que muitas vezes não sabemos o que nós estamos fazendo. E nós precisamos de uma orientação do Senhor. Precisamos estar com o Senhor, precisamos olhar para o Senhor, porque só na cruz e olhando para Jesus é que nós conseguimos ver o quanto nós somos pecadores. E Ele mesmo na cruz, Ele libera uma palavra de perdão. Eu não sei o que você fez, não sei o que você possa estar fazendo, mas essa manhã Jesus fala que Ele perdoa os vossos pecados, Ele perdoa aquilo que você possa ter feito ou que você está fazendo. Eu não sei o que você fez, mas Jesus sabe, e Ele está falando que Ele perdoa. Essa manhã é manhã de perdão, é manhã de sabermos que Jesus
se encontra em nossa vida, e por Ele nos amar, Ele libera uma palavra de perdão. Mesmo morrendo, Ele teve compaixão, né, irmãos? E a segunda palavra que Ele fala na cruz, irmãos: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele pecador, sendo crucificado com Jesus, reconhece a majestade de Jesus, reconhece Jesus como um rei. Irmãos, Jesus desfigurado, Jesus ensanguentado, com uma coroa de espinho na cabeça. A fisionomia dele não estava uma fisionomia bonita. E aquele homem olha para Jesus e reconhece em Jesus um rei. Fácil você reconhecer um rei quando ele entra no seu cavalo branco, com seu exército todo pomposo, ouro, aquele monte de pessoas enaltecendo, glorificando aquele rei. Mas o mais difícil é quando nós olhamos e aquele homem olha para Jesus e não vê beleza nem formosura nele, e reconhece nele o seu Salvador. Nós temos a oportunidade hoje de saber que Ele é o que nos salva. Mas aquele homem que estava ali na cruz, ele tem essa lucidez de enxergar e ver em Jesus que ele poderia salvá-lo. E Jesus faz uma promessa para aquele homem, ainda hoje. Jesus perdoa os pecados dele e Jesus faz uma promessa para ele, pastor Fábio: ainda hoje estarás no paraíso. Jesus fez uma promessa para mim e para você. E Ele prometeu nos salvar. Ele prometeu nos resgatar. Ele prometeu nos dar vida e vida eterna. Ele prometeu que Ele vai voltar para buscar um povo santo, um povo que glorifica, um povo que exalta, um povo que reconhece nele a majestade, um povo que conhece e começa a clamar o nome dele: Hosana ao nosso Rei. A terceira palavra que Jesus fala na cruz: mulher, aí está o teu filho. Ei, aí está a tua mãe, falando para João. João 19, capítulo 19, versículo 26. Nós vemos que Jesus na cruz, Ele não desampara ninguém. Ele não deixa ninguém sozinho. Ei, mulher, aí está o teu filho. Ei, João, aí está a tua mãe. Você pode estar se sentindo desamparado, você pode estar se sentindo abandonado, esquecido, mas Jesus essa manhã também manda te dizer que você não está abandonado, você não está sozinho, dentro do que você está passando, dentro das suas dores, das suas lutas, das suas angústias. Jesus está falando: ei, eu estou contigo. Ele está mostrando para aquela mulher e para aquele discípulo que eles tinham um ao outro. Jesus está nos mostrando essa manhã que nós temos uns aos outros aqui. Orais uns pelos outros. Eu preciso orar por você, irmão. Você tem orado por alguém na sua casa, da sua família? Você tem buscado em oração aqueles que precisam? Porque Jesus está nos mostrando que nós precisamos um dos outros. Eu preciso de você, meu irmão, eu preciso de você, das suas orações, eu preciso de você, para que você possa orar por mim. Se nós olharmos as cartas de Paulo, Paulo nunca pede oração para ele, mas ele fala para que orássemos, para que a igreja permanecesse firme, para que os irmãos permanecessem firmes na fé, para que nós pudéssemos ter forças para continuar essa jornada. E a quarta palavra que Jesus fala é Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ou me abandonastes? Jesus na cruz se sentiu abandonado, irmãos. E ele profere essa palavra. Ele profere falando: por que me abandonaste? Quem de nós, passando por alguma luta, em algum momento da nossa vida, não disse ou não pensou: Senhor, será que o Senhor me abandonou nessa luta? Será que o Senhor me abandonou nessa causa, Senhor?
Senhor, será que o Senhor não está vendo este meu sofrimento, esta minha luta, essa minha dor? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Jesus se sentiu abandonado. E muitas vezes nós também nos sentimos abandonados. Mas Jesus não abandona ninguém, irmãos. Jesus não abandona um coração contrito, um coração que arde na presença dEle. Jesus não nos abandona. E eu creio que essa manhã você está aqui porque você precisava ouvir essa palavra. Jesus não te abandonou, Jesus não esqueceu de você, Jesus não deixou a palavra dEle cair por terra antes que cumpra na tua vida, irmãos. E eu acredito que Deus, Ele continua olhando para a sua luta, irmão. Luta essa que você tem que passar, que você tem que enfrentar, mas erga a cabeça e enfrente a luta que você está passando, sabendo que Deus está contigo. E se não for para Ele tirar esse espinho da sua carne, que você continue andando e louvando e glorificando o nome do Senhor e dizendo a Ele: Senhor, eu te louvo por tudo que Tu és, e não por aquilo que o Senhor faz em mim, ou aquilo que eu quero que o Senhor faça em mim, porque a vontade é do Pai, é Ele que estabelece toda a sua vontade. Você está aqui essa manhã porque Deus te trouxe aqui. Deus falou: eu vou levar você, para que você possa ouvir. Você não veio aqui porque você queria ver o pastor, ou porque nós íamos fazer um coral e cantarmos, não. Você veio aqui porque você ama a Deus, e porque Deus te trouxe, e porque Deus tem promessa na sua vida, porque o Deus que nós servimos é um Deus que está vivo, aleluia. E a quinta palavra que Jesus aqui nos diz na cruz, são palavras que Jesus disse na cruz, irmãos. Tenho sede, oh aleluia, tenho sede. Quem é que não tem sede? Quando estamos com sede, bebemos água, né? Qualquer outro líquido não mata a nossa sede. Refrigerante, leite, né? Qualquer outra coisa, mas é a água. E Jesus na cruz disse: tenho sede. João capítulo 19, versículo 28. Aquele que era o rio da vida, aquele que manava água viva de dentro de si, aquele que faz as águas se abrirem, aquele que anda sobre as águas, disse: eu tenho sede. E um cristão que não tem sede de Jesus, um cristão que não tem sede de Deus, é porque o coração dele está frio, é porque o coração dele já não arde mais na presença do Senhor. E Jesus, Ele é aquele que pode transformar. Jesus é o rio de água viva, e de Jesus flui águas que fluem, que curam, que libertam, que saram, águas que transformam. E Jesus teve sede. Eu não sei qual é a tua sede, mas que seja a sede de estar na presença do Senhor, que seja a sede de buscar comunhão, buscar santificação, buscar aquilo que Deus tem para mim e para você. Jesus é o rio que emana, irmãos. E eu sei que essa manhã o rio dele está passando aqui, fluindo sobre a tua vida. Então levante sua mão, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, clame ao Senhor, porque hoje tem águas para o sedento. Aquele que está com sede, Jesus vai saciar a tua sede, vai encher o teu coração novamente, para que você possa ver os milagres que Ele tem na tua casa e na tua vida. Aleluia. Jesus saciou os sedentos, irmão. Jesus mudou a história, multiplicou o pão, mas na cruz Ele disse: eu tenho sede. O sofrimento, a angústia que Ele estava passando, ali como homem, levando todos os nossos pecados, levando toda a carga do mundo, de iniquidade, toda a opressão que Ele estava sofrendo, as trevas estavam sorrindo,
porque o Filho de Deus estava na cruz, e a morte ali falando, nós vencemos. E Jesus, ele fala a sexta palavra, testelai, está consumado. Oh, aleluia, está consumado. Jesus ali entrega, irmãos. Pai, a missão que o Senhor me deu, a missão que o Senhor colocaste em minhas mãos, eu a cumpri. Eu a cumpri. Está consumado. Agora há salvação. Agora há a oportunidade de podermos entrar diante do Santo do Santo. O véu foi rasgado, como o pastor Moisés disse, e nós temos acesso a Deus. Estava consumado na cruz, e todos nós hoje podemos entrar na presença de Deus. E a sétima e última palavra que Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus ali dá o brado, o último respiro, e ele entrega o espírito dele nas mãos do Senhor. Aquele mesmo que esteve no início, quando disse, haja luz, e o espírito do Senhor pairava sobre as águas. Aquele mesmo que andou com Jacó, com Josué, com Abraão, com muitos homens da Bíblia. Aquele mesmo que transformou o pão, aquele mesmo que fez o mar se abrir, aquele mesmo que transformou a vida de mulheres que estavam em pecado, homens que viviam de uma maneira errada, bêbados, entrou em lugares que muitos não entrariam hoje, muitos pastores não entrariam, muitas igrejas não iriam, porque falar ali é pecado. Jesus entrou, Jesus foi aos necessitados, Jesus foi aonde, lugares aonde os religiosos olhavam e falavam, ali eu não entro, é um pecador, está se contaminando, mas Jesus entrou, Jesus levou a palavra, Jesus salvou, e ele entrega o Espírito dele a Deus. Oh, aleluia! Da mesma forma que ele fez carne entre os homens, ele volta para o berço do Pai. Da mesma maneira, irmãos, e aqui eu quero chegar lá na mensagem que nós lemos em Marcos. Mas antes de tudo, aquele mesmo Deus que entrega o Espírito, e o salmista no Salmo 24, versículo 7, ele diz assim: levantais, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quando Jesus entrega o teu Espírito, aleluia, as portas do céu se abrem, e recebe aquele que é o Rei da Glória, aquele ao qual aquele pecador na cruz, ladrão, reconhece ele. Oh, aleluia! Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Imagina, irmãos, salmista, escrevendo sobre Jesus, escrevendo sobre ele. E eu quero agora colocar aqui o que nós lemos em Marcos capítulo 16, o coração ardente daquelas mulheres. Lembre bem, o coração ardente daquelas mulheres era fazer uma última homenagem a Jesus. Elas queriam homenagear Jesus, elas queriam ungir o corpo de Jesus, elas queriam prestar uma última homenagem, se assim possamos dizer, a Jesus. Primeiro, elas estavam preocupadas em ungir o corpo de Jesus, e aquilo era um ato de amor. O coração delas estavam buscando a Jesus. O nosso mestre morreu. Imagina, nós não tivemos a oportunidade de andar com Jesus, mas aquelas mulheres andaram com Jesus. Elas viram o cego abrir os olhos, elas viram a multiplicação dos pães, elas viram coisas que os nossos olhos não imaginam. Nós conseguimos ler e entender e crer, mas nós não vimos.
Aquelas mulheres viram, e elas queriam fazer uma homenagem, ungir o corpo de Jesus. Era um ato de amor. Como o pastor disse, né, na reflexão, elas estavam procurando no lugar errado, mas elas tinham uma preocupação, e essa preocupação delas era verdadeira. Quem é que não tem preocupação aqui? Todos que estão aqui se preocupam, desde uma criança até a pessoa mais de idade tem preocupação. Preocupação com as coisas do dia a dia, preocupação com as contas, preocupação com os afazeres, preocupação de estar a cada dia melhorando na presença do Senhor, e a preocupação delas era verdadeira. Mas como tudo na nossa vida, e nós que temos a mente um pouco fraca, nós esquecemos. Elas esqueceram que Jesus já tinha sido ungido na casa de Simão, o leproso. Uma mulher derrama um bálsamo nos pés de Jesus e começa a ungir a Jesus, ungindo a Jesus e chorando e secando com os cabelos. Aquela mulher também demonstra o amor que ela sentia por Jesus, e essas mulheres esqueceram disso. Elas estavam preocupadas em ungir um Jesus morto. Elas estavam preocupadas em ungir um Jesus que estava morto na cabeça delas. Vamos lá ungir a Jesus, vamos ali colocar a nossa último agradecimento. Mas elas estavam preocupadas também com a pedra. Existia uma pedra, o Império Romano colocou uma pedra. Alguns estudiosos dizem que essa pedra precisava de 20 homens para removê-la do lugar. E elas estavam preocupadas em ungir a Jesus e também estavam preocupadas em remover a pedra. Eu não sei qual é a preocupação que você está passando. Você veio aqui essa manhã preocupado com algo. Eu não sei o tamanho da pedra que possa estar te cercando. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, da sua preocupação. Mas saiba que Jesus, Ele pode remover. Ele pode tirar essa pedra. Ele pode mudar essa história que você possa estar passando, essa preocupação que não te deixa dormir. Irmãos, eu já tive preocupação de passar a noite em claro e não dormir. Quando o dia está amanhecendo, que o sono vem. E aí você tem que levantar para ir trabalhar. Você tem que levantar para fazer as suas obrigações. E a sua mente está repleta de preocupação. Eu quero convidar você essa manhã a entregar essa preocupação que você está nas mãos daquele que vive, daquele que está presente aqui. E a nossa fonte de preocupação reside em 2 pontos. Primeiro, quando esquecemos das promessas ou palavra de Deus. Jesus já lhe havia dito que ressuscitaria no 3º dia. Aquelas mulheres esqueceram da promessa. Não acreditaram que Jesus estaria vivo. Qual foi a promessa que você já esqueceu, irmão? Qual é a promessa que Deus fez e você já não lembra mais? Ou já não tem mais esperança de que isso possa acontecer na tua vida? Porque é algo aos nossos olhos impossível. Mas Jesus está falando que a preocupação que você tem, Ele vai transformar isso em alegria. Vai transformar isso que você está passando em alegria, porque Ele vive. Aquelas mulheres esqueceram da promessa que Ele tinha feito, que ao 3º dia Ele ressuscitaria. Ele ressuscitaria. Nós esquecemos às vezes das promessas que Jesus nos fala. Nós ficamos olhando para o problema, para a situação, para a circunstância, mas essa manhã Jesus está falando para mim e para você: olhe para mim, olhe para Jesus, porque Ele está vivo, e Ele está aqui essa manhã, e se eu fosse você, eu glorificava o nome do Senhor, aleluia! Oh, glória, Senhor, obrigado. A preocupação delas estava, irmãos, em ungir a Jesus. A preocupação delas estava, e era preocupação verdadeira. Violar um lacre do Império Romano era sentenciar-se à morte.
Era você falar, eu vou morrer, porque eu estou descumprindo uma lei do imperador e eu vou morrer. E a preocupação delas era verdadeira. A preocupação sua também é verdadeira. Você está preocupado, né, irmão? Eu olho para você e eu vejo que... Mas saiba que Jesus está no controle, irmão, da tua vida. Se alegre essa manhã, porque se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus te ama. É porque Deus, Ele ressuscitou e Ele vai transformar coisas ainda. Você verá coisas ainda. Pedro, ele nunca ia imaginar que na primeira pregação dele, 3.000 pessoas iam se converter. Imagina, irmão, 3.000 pessoas pregando e 3.000 pessoas se dobram ao Senhor. Na sua casa, às vezes, é só você que está lutando, só você que está buscando a presença do Senhor, e a sua preocupação também é real. Mas não se preocupe, Jesus, Ele vai transformar aquilo que você ainda não viu. Você ainda vai cantar um louvor de agradecimento ao Senhor, porque Ele não só salvou você, não está só salvando você, mas Ele está também salvando aquele que você ama, aqueles que você busca. Ele está indo de encontro àqueles que você também necessita. E o segundo ponto, quando nós esquecemos das promessas do Senhor, adoramos ou buscamos o Deus errado, como o pastor Moisés disse aqui. Por isso que eu falei, o pastor já pregou. Às vezes buscamos em lugares errados. Você já viu uma pessoa desesperada? Irmãos, na minha conversão, logo no início, eu passei por algumas circunstâncias que eu ia em toda a igreja. Eu não queria saber. Eu buscava em todas as denominações, pastor. Eu ia, eu chorava, eu me ajoelhava, eu rolava. Os irmãos me chamavam para oração, eu estava na oração. Os irmãos me chamavam, vamos subir no monte, eu ia para o monte. Eu buscava. Irmão, vai ter? Eu ia, irmãos. Eu cheguei num lugar lá em Santo Amaro, que essa pessoa, ela atendia, era uma igreja, mas ele fazia como se fosse uma mesa, punha uma mesa, 5 horas da manhã, a fila estava enorme. Para você entrar nessa fila, irmã Camila, sentar, eu não sei se era pastor, eu não lembro, era logo no começo da minha conversão. Você sentava, ele falava a tua vida inteirinha. Falava a tua vida, o que estava acontecendo. Tem um rapaz que faz isso. Que hora que é? Mas tem que sair cedo de casa, 4 horas da manhã. Eu ia. Eu buscava, irmão. Se era certo ou errado, eu ia buscar. Eu buscava porque eu estava passando por uma situação que só eu sabia. Então, às vezes, buscamos Deus errado. A gente busca em lugar errado, de maneira errada. Porque Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta você buscar em mim aquilo que eu não posso te dar. Não adianta você buscar no pastor Fábio, no pastor Moisés, no pastor César, ou em quem quer que seja, aquilo que nós não podemos te dar. Só Jesus pode te dar, só Jesus pode fazer, só Jesus pode libertar, só Jesus pode transformar a sua vida, só Jesus pode tirar a preocupação que você está passando, a situação que você está vivendo. Mas quando nós esquecemos das promessas que Jesus nos faz, nós buscamos com as nossas forças, nós buscamos do nosso jeito, nós queremos resolver o problema, nós queremos transformar, não vai ficar assim, pode deixar que eu vou resolver isso daí. E não é você que vai resolver, é Jesus que vai resolver, é Jesus que vai chegar no momento e na hora certa, meu irmão, minha irmã, é Jesus que vai transformar. Qual é a pedra que tem roubado o seu sono? Qual é a pedra? Qual é a dificuldade que você tem passado e tem roubado o seu sono? São tantas, né, irmãos? Que nós passamos na vida que tem tirado o nosso sono, roubado. Às vezes nós esquecemos, seja ela qual for, irmão, qual o tamanho dela, qual seja a dimensão dela. Saiba que Jesus é poderoso para remover, para mudar, para transformar, para tirar. E 2 fatos merecem aqui um destaque. O versículo 7, vão e diga aos discípulos dele e a Pedro. Pedro estava desanimado, irmãos.
Pedro estava desconsolado. O coração de Pedro estava frio. O coração de Pedro já não estava mais ardendo. Nós vemos que Pedro era uma pessoa explosiva. Pedro era 880. Mas Jesus fala, mande avisar os discípulos e a Pedro. Veja bem, Pedro estava desanimado com a situação que ele estava passando. Pedro estava triste, porque tinha negado a Jesus. E o olhar de Jesus, quando vê Pedro, Pedro chora amargamente, porque Jesus está sendo levado para o julgamento, para os seus algozes, e Pedro falou que não negaria Jesus. Mas Pedro está desconsolado. Por isso que eu falo, o Cristo ressurreto é o Cristo da restauração. Se você está desanimado, se você está com o coração frio, se você possa estar se sentindo como Pedro, o Cristo ressurreto se encontra aqui essa manhã para fazer com que a promessa dele venha se cumprir, porque ele vai restaurar o seu ânimo, ele vai restaurar o seu vigor, ele vai restaurar um coração ardente, que puxa, que salta, que exala amor. O Cristo da ressurreição está restaurando o coração aqui essa manhã. E o segundo, o Cristo ressurreto é o Deus que vai à nossa frente. Avise eles que eu estou indo à frente deles para a Galileia. Irmãos, eu não sei o que nós passamos ou enfrentamos de lutas. Cada um tem problema, mas Jesus está indo à frente. Isso é uma promessa que está na palavra. Jesus está indo à frente. Jesus está indo à frente dessa causa. Jesus está indo à frente dessa enfermidade. Jesus está indo à frente do diagnóstico que o médico possa dar. Jesus está indo à frente nas lutas que vamos enfrentar. Jesus está sempre à frente, irmãos. E eu acredito que você está aqui essa manhã porque Jesus tem milagre para mim e para você. Tem milagre. E o mais interessante, todos aqueles homens, a gente fala muito de Tomé, né? Tomé é o apóstolo incrédulo, mas a Bíblia nos fala que todos não acreditaram. Os 11 discípulos não acreditaram, porque acreditar no impossível, irmão, é para poucos. Acreditar no sobrenatural é para poucos. Acreditar naquilo que os meus olhos ainda não viram é para poucos. Porque nenhum deles acreditaram que Jesus estava ressuscitado, vivo. Nenhum deles acreditaram que Jesus poderia estar vivo. Ainda mais aquelas mulheres falando. Eles não acreditaram. Jesus teve que aparecer a eles. Jesus teve que estar onde eles estavam, porque eles estavam escondidos, com medo de sair e de proclamar aquilo que Jesus falou, e de pregar o evangelho a toda criatura, porque eu vivo, Jesus está vivo. Aqueles homens estavam com medo, e eles não acreditaram naquelas palavras. Quantas palavras você tem ouvido, quantas pregação você tem ouvido, mas às vezes você não acredita. Eu não acredito que isso vai acontecer no meu casamento. Eu não acredito que isso possa acontecer mais na minha vida. Quantas mensagens nós temos ouvido, nós temos visto e não temos acreditado. Nós estamos que nem aqueles discípulos. Não estamos acreditando no sobrenatural de Deus. Não estamos acreditando naquilo que Deus pode fazer. Mas Deus pode fazer, irmão. Aí você pode me dizer, mas você não conhece o meu problema. Você não sabe a minha situação. Você não sabe o que eu passo. E não é de hoje, é anos. Eu não sei, irmãos, mas Jesus sabe. Eu não conheço, mas Jesus conhece. Eu não sei o tamanho dessa pedra, mas Jesus sabe. E Ele é poderoso para remover. E Ele é poderoso, basta você crer, acreditar.
Acredite, irmãos, e era uma coisa que Jesus já tinha falado para eles muitas e muitas vezes, que ele ressuscitaria, que ele estaria vivo, que ele estaria com eles, e nunca ia abandoná-los, mas eles não acreditavam. E Jesus teve que se fazer presente a eles, para que eles pudessem crer. Que essa manhã Jesus possa se fazer presente na tua vida, na tua casa. Que essa manhã Jesus possa se fazer presente em todas as dificuldades e preocupação que você está passando. Que essa manhã o Deus que reina, que está aqui, o Cordeiro que foi posto e foi crucificado, que ele possa estar na tua casa, meu irmão. Que ele possa estar na tua vida, em todas as tuas áreas. Que ele possa mudar você de dentro para fora. Que ele possa mudar você, o teu caráter, o teu jeito de ser, de pensar, de falar e de crer. Porque nós estamos aqui porque nós cremos. Nós cremos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos que ele pode transformar a vida do pecador. Eu sou um pecador. Nós que estamos aqui somos pecadores. Mas pela misericórdia dele, ele nos alcançou. Ele nos deu a oportunidade de podermos engrandecer o nome dele e de bendizer tudo que ele tem feito por nós. Quantas são as promessas e os sims de Deus em nossas vidas? Não fique triste, não desanime, não pare, olhe para Jesus. Se você olhar para mim, você pode se decepcionar. Em algum momento eu posso decepcionar você. Mas se você olhar para Jesus, ele não vai te decepcionar. Ele não vai te abandonar. Eu posso ser fraco, mas Jesus é forte. Eu não posso ter algo para te dar, mas Jesus tem muito para te dar. Eu não posso curar o teu corpo, mas Jesus pode curar você. Eu não posso ressuscitar o teu coração, os teus sonhos, mas Jesus pode ressuscitar. Jesus ressuscitou o terceiro dia, então ele pode ressuscitar. Alguém uma certa vez me perguntou: irmão, meu casamento acabou. Não sinto mais amor, meu coração esfriou e tudo acabou. Eu falei: você crê em Jesus? Ele falou: eu creio, eu acredito. Você crê que Jesus ressuscita? Creio. Você crê que Jesus sara? Então ele pode ressuscitar seu casamento. Ele pode ressuscitar o amor que no seu coração se esfriou. Ele pode ressuscitar aquilo que você acha que está morto na tua vida. Ele pode remover a pedra que não deixa você ver que ele já não está mais ali como aquelas mulheres, mas ele está aqui presente. E ele falou: onde tivesse 2 ou 3, ali eu estaria. Você crê que Jesus está aqui, irmão? Feche os teus olhos então. Feche os teus olhos. Fala: Senhor, me abraça. Eu preciso essa manhã só de um abraço, porque eu sei que o Senhor está aqui. Oh, aleluia. E o abraço de Jesus é aquele abraço, irmão, que aquece nosso coração, como aqueles 2 caminhantes de Emaús. Eles não reconheceram Jesus, mas depois eles falaram, a palavra ardia em nosso coração quando ele falava. Que Jesus possa fazer com que a palavra arda no seu coração. Você que está com o coração frio, você que não mais acredita nas promessas do Senhor, ou que duvida de que que ele possa fazer na sua vida. Jesus é aquele que pode todas as coisas, porque ele venceu a morte e a chave da morte está na mão dele, da vida. Ele dá a vida, ele tira a vida de quem ele quiser. Jesus está aqui essa manhã e Jesus nos oferece misericórdia, salvação e vida em abundância. Aleluia. Oh Senhor, obrigado pela tua igreja, obrigado Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez. O Cristo que ressuscitou é o Cristo que restaura. Ah Senhor, restaura Senhor, o fervor Senhor, sobre a tua igreja. Restaura Senhor, esse coração que está morno, frio, para que ele possa ser um coração ardente na tua presença. Ah, Senhor, obrigado, Pai, obrigado por mais essa oportunidade de trazer a Tua palavra, Senhor.
Obrigado porque Tu és o Deus que conhece os nossos corações. Ah, Deus, que o Senhor possa visitar cada coração aqui essa manhã. Que o Senhor possa transformar esse coração, Pai, em um braseiro que quer seguir a Tua palavra, que quer estar na Tua presença, que quer fazer a Tua vontade, Senhor. E que nós diminuímos e que o Senhor cresça. Que o Senhor venha crescer, Pai, na vida de cada irmão que está aqui, de cada irmão que vai assistir. Obrigado, Senhor Jesus. E as palmas enaltecem e glorificam o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus.